E agora, pessoal, dando continuidade ao painel automotivo, né, nós teremos uma palestra da Alta Performance Materials. Quem vai fazer essa apresentação é o Daniel Horácio, né? Tem mais de 17 anos de experiência no mercado de especialidades, ele vai contar um pouquinho mais para vocês. E o tema da apresentação é tecnologia SMC para o setor automotivo. Daniel, tudo bem? Bom dia, Simone. Bom dia a todos os presentes. Muito obrigado pela oportunidade e o espaço para que possamos nos apresentar aqui para a cadeia. Acredito que boa parte dos presentes da área automotiva. E o tema da nossa palestra de hoje, então, é tecnologia SMC. Eu que sou um entusiasta aí desse segmento, dessa aplicação. Então, espero atingir aí algumas pessoas aí com algum fato novo, né? Então, vamos trazer um pouco de tecnologia voltada a isso. E acho que vale comentar, né, Daniel, que a Alta Performance Materials, Alta PM, né? Ela era a Ineos, né? Sim, falaremos disso aqui então tá bom. Então vale ao longo da apresentação. Então, Daniel, a gente já está vendo a sua apresentação, pode seguir, muito obrigada, viu? Tá joia. Obrigado, Simone. Então, só rapidamente, a Simone já fez uma introdução, eu sou responsável América Latina pela área de serviços técnicos e desenvolvimento e aplicação da Alta, né? Então, como eu disse, eu tenho aí um passado pregresso no mercado automotivo, tanto do mercado termoplástico, né? Pela minha atuação em mercados químicos e petroquímicos, então tive a oportunidade de trabalhar com nylon, com polipropileno, voltado aí ao segmento de compostos automotivos. E estou há 3 anos na Alta, né, integrando o time da área comercial, técnico comercial, no qual eu sou responsável pela área de desenvolvimento e aplicação. Bom, então quem é a Alta? Então a Simone introduziu aí o assunto, né, um pouquinho da nossa história. A Alta vem, né, da nossa história como Ashland, né, do qual por décadas aí nos colocamos na vanguarda de desempenho, excelência, né, confiabilidade no mercado de compósito com as nossas resinas, né, atingindo vários segmentos. Em 2019, em 2020, foi o processo de aquisição global do negócio resinas pela Ineos, então, no qual por exatos 5 anos permanecemos aí sobre o negócio Enterprises do grupo Ineos. Então, foi um momento de grande fortalecimento aí da nossa excelência operacional, trazendo aí um grande fortalecimento aí das nossas operações de uma forma global, né? Então, eu diria que esse foi um momento que realmente transformou a nossa tecnologia e a nossa imagem como grupo, até o processo de negociação estratégica em 2024, onde houve aí uma transferência, né, também do negócio resinas para uma private equity. Então, hoje, nossos donos é uma empresa, um grupo financeiro, conhecido como KPS Capital Partners. Eles nos adquiriu globalmente também no negócio resinas, né? E hoje, como grupo... Opa, eu tive algum problema com... Então, agora, como Alta, nós somos uma empresa independente, somos um grupo standalone, assim, em termos de negócio, e nossa orientação hoje é realmente elevar o desempenho dos compósitos, né, nos nossos clientes, nossos parceiros tecnológicos, né, e essa é a nossa missão a partir agora de 2025 e 2026 em diante. Rapidamente aqui, nosso posicionamento global ele se mantém, né? Então nós temos aí boa parte das operações na América do Norte e Europa. Nossa única operação na América Latina é aqui no interior do estado de São Paulo, onde fica a nossa planta e os nossos escritórios aqui com o time comercial, técnico, na cidade de Araçariguama, próximo ali a São Roque. Temos aí 3 centros de tecnologia no mundo,
nos Estados Unidos, na Finlândia e na China. Ou seja, a nossa capacidade de atendimento técnico, apesar dessas movimentações, ela não se altera globalmente. Aqui um pouco do nosso mercado, né? O nosso mercado de vanguarda, com certeza, é o mercado de construção civil. Nosso direcionamento de portfólio, ele é maior parte dedicado à construção civil, tanto a área de infraestrutura e acabamento, mas nós temos aí um portfólio extremamente amplo e direcionado também para segmentos como corrosão, mercado recreativo náutico, piscinas, mercado eólico, e também como nossa estratégia é muito forte a atuação no mercado automotivo, seja no mercado de transporte de massa, né, trens, ônibus, metrôs, e também transporte, mercados automotivos, geralmente mercados de pesados, né, e implementos agrícolas, e também veículos leves, onde nós temos aí uma tendência de crescimento muito forte. As nossas marcas, né, então, globalmente nós somos líder na produção de resinas vinyl ester e gel coats, né, mas temos resinas de uso geral, resinas para o mercado poliéster, no mercado de transporte, acabamento, enfim, temos aí um portfólio bastante amplo e de conhecimento de muitos aí no mercado. Então, a nossa agenda aqui do dia, a ideia é fazer uma introdução ao processo de SMC e falar um pouco das tecnologias. O SMC Classe A, que é uma tecnologia que nós estamos lançando para o mercado a partir desse momento, e alguns produtos de alto desempenho aí também para o mercado automotivo. Então, assim, bem rapidamente, nessa parte introdutória, para quem não conhece SMC, nunca ouviu falar, então, SMC vem da sigla, né, Sheet Molding Compound, que seria moldagem do composto em lâmina ou em chapa, né. O SMC, ele é um pré-preg, mas nem todo pré-preg é um SMC. Assim, bem em linhas gerais, tá? O SMC, ele é preparado assim como um processo de pré-preg, onde você vai ter numa esteira, né, numa máquina como essa, o teu material sendo depositado sobre o reforço mecânico, né? A diferenciação em relação ao pré-preg, que geralmente nós conhecemos no mercado, o fato de que aqui você não eleva a tua resina a um estágio B de cura, você tem um sistema onde o material ele é espessável, e foi essa a grande sacada do processo desde a década de 60, e que vem evoluindo sempre, justamente você adquirir uma consistência de manuseio para que esse material seja carregado na cavidade do molde, seja possível você cortar, dobrar, enfim, sem que você tenha que impor temperatura para esse material chegar nesse estágio B, assim como numa resina fenólica ou numa resina epóxi, para os processos como autoclave, vacuumform, enfim. Então, aqui, um fluxograma bem sucinto do processo, onde você tem, geralmente, para um SMC, você tem que ter duas linhas, né? Uma linha de preparação do composto, que seria essa primeira etapa, assim como num pré-preg, você tem que ter um processo intermediário, do qual envolve essa maturação da manta. Esse material ele tem que atingir essa consistência, e normalmente esse período de evolução da consistência do material é em torno de 24 horas até 48 horas após essa preparação, para que ele então esteja em condição de ir para o processo de termoprensagem, né? Com formação térmica da peça. Então, aí sim é um processo convencional de termoprensagem, do qual você pode tirar geometrias diversas aí para o segmento automotivo. Em linhas gerais, uma formulação de SMC, você tem o binder, né, uma resina, pode ser uma resina, tipicamente é uma resina poliéster, mas pode ser resinas tipo vinyl ester, epóxi. Você tem que ter um aditivo termoplástico, normalmente com o objetivo de atender a estabilidade dimensional e as melhores propriedades cosméticas. Aqui, quando eu falo propriedades cosméticas, estou falando em aparência, não cosméticas de produtos cosméticos, né?
Você tem um sistema geralmente com cargas, do qual são aditivos extensores, né? Eles melhoram as propriedades mecânicas, a estabilidade missional e até a qualidade superficial. Você tem o teu agente espessante, né? O que a gente chama de B-side da formulação. O iniciador de cura, né, o teu sistema de formação de radicais livres, né, geralmente é um produto, uma substância do tipo peróxido, no caso, que ele é iniciado por temperatura, no caso, o TBPB é o mais comum, que é o terbutil perbenzoato, né, e o teu reforço mecânico, que ele vai poder ser de diversas formas, né? Ele pode ser inclusive carbono, mas o mais comum, nós estamos falando em fibra de vidro, e normalmente o roving na sua forma picada, né? É o formato mais típico da formação do reforço na estruturação do SMC. Então, de forma bem geral, essa é uma característica aqui da formulação de um SMC, onde você vai ter cerca de 25 a 30% do seu sistema de resina, o seu binder, e os demais componentes de formulação, os ingredientes de formulação, como cargas, aditivos, espessantes e reforço, aí na ordem de 30%. Aqui é uma vista superior do que você encontra numa linha de moldagem de SMC. Geralmente você tem uma linha muito mais enxuta do que qualquer outro processo de moldagem em compósito, onde você geralmente tem linhas em série de aplicação, geralmente gel coat, depois você tem a moldagem, depois você tem acabamento. O SMC é um processo muito rápido, um processo normalmente... O ciclo é de 1,5 minuto a 3 minutos, algumas peças maiores podem chegar aí próximo a 5 minutos, mas o processo é muito rápido e você tem, geralmente, muito poucas pessoas na linha de moldagem. Então, é uma pessoa, normalmente, que faz toda a parte de corte e carregamento do molde e uma segunda pessoa auxiliando, geralmente, na retirada, rebarbagem, colocação dessa peça em gabarito e um fosqueamento leve, essa peça está pronta para ir para um acabamento final, né, no desengraxe, primer, pintura, que é a segunda etapa de acabamento da peça. Então, na moldagem, você vai encontrar pressão e temperatura, na qual esse material ele atinge energia suficiente para entrar em processo de ciclo de crosslink, né, formação de ligações cruzadas e a cura propriamente dita, né? Então, você olhando dentro do que acontece dentro do molde, você vai ter, com a pressão, um fluxo extensional, que é o que a gente diz, onde você tem o material em contato com a cavidade, com a superfície do molde, ele vai ter um fluxo de arrasto em relação à parede. Esse material ele tende a fluir com velocidade, e o núcleo onde você faz a colocação daquelas mantas, esse material ele tem um fluxo extensional, onde geralmente a fibra se orienta com esse fluxo e é o que gera esse ganho expressivo de propriedades mecânicas quando você tem orientação das fibras e a deposição em regiões estratégicas da conformação da peça, né? O fluxo térmico, você vai ter uma exotermia até um determinado nível, do qual o material atinge o máximo de crosslink e depois equilibra a temperatura com a cavidade e o molde. Quando a gente fala em termos de atributos do SMC, então a primeira coisa que a gente analisa é a questão de ganho em termos de peso. Isso traz um ganho de sustentabilidade importante para o SMC, principalmente quando a gente olha as questões de consumo energético e emissões, né, em relação ao aço, principalmente, que são sucedâneos do qual o SMC geralmente entra com muito louvor aí nas aplicações, na substituição em peças em aço e até mesmo em alumínio. Então, o SMC ele traz uma redução de peso, emissões, uma simplificação de processos, né, são processos muito menores para um parque fabril. Isso traz um ganho de produtividade, uma otimização diária, que, obviamente, torna o SMC um material bastante competitivo para uma determinada faixa de escala produtiva, né? É importante ter isso no radar. Quando a gente fala em termos de propriedades mecânicas, né, o SMC ele tem uma retenção de propriedades em função de temperatura muito bom, comparado também com outros materiais como
próprios materiais termofixos, termoplásticos e elastômeros, né? Você percebe que em função de temperatura o SMC se mantém aí com modo de cesariamento praticamente numa constante em boa faixa de temperatura. Outro benefício em relação ao SMC é a questão do baixo coeficiente linear de termoexpansão, que é muito similar ao aço, ou seja, então em peças de integração, quando você gera peças de integração com aço, seja em painel de carroceria ou em peças internas, isso facilita bastante no processo de montagem e na comunicação com a variação térmica que esse material pode sofrer ao longo do ciclo de operação. O SMC tem características bastante únicas em termos de projeto, então quando você pensa em projetos em SMC, ele pode agregar não só a questão de resistência térmica, mecânica, mas questão também de resistência elétrica, né? A parte de segurança elétrica em painéis, partes em contato com isolamento, é fundamental em alguns projetos, e o SMC garante isso com bastante louvor. A resistência química e a corrosão é possível atingir com resinas oftálicas ou até mesmo resinas vinil éster, né, que é um epóxi modificado, e a resistência à fadiga. E isso a gente consegue ver que o SMC trabalha em condições extremas de temperatura, perdendo o mínimo atingindo o mínimo de deformação nessas condições de aplicação e uso. Então, aqui é um exemplo de curvas quando testada por um material como um cárter de óleo, que vai trabalhar numa temperatura muito próxima dos 120, 130 graus próximo a um motor. Então, perceba que você tem, num regime de tensão, esforço sob tensão, você tem um mínimo de deformação, mesmo havendo, obviamente, um incremento de perda do módulo, mas isso é natural para todos os polímeros, né, em função de temperatura. Aqui exemplos que nós temos para as principais aplicações, principalmente no mercado brasileiro, implementos agrícolas e caminhões, né, perceba, grades, painéis de acabamento, capôs, todas essas peças são as principais linhas aqui no Brasil e aonde esse material tem maior penetração, mas existem também aplicações para veículos leves, né? Aqui um exemplo que nós já tivemos aqui no Brasil, o Ford Troller, todo o painel de acabamento, esse era um sistema tubular de reforço do veículo, onde esses painéis eram integrados em adesivo estrutural e de sistema de montagem, e era um veículo extremamente robusto para aplicações off-road, né? Aqui alguns exemplos de aplicações, que é um berço de motor de um Ford Fusion feito em carbono. Então isso aqui foi um projeto onde obviamente teve aí um desafio tecnológico e comercial por trás, mas foi um protótipo, mas atendeu em plenitude a aplicação. E aplicações atuais, correntes mesmo, que nós temos no mercado americano, por exemplo, esse mercado de caçambas, do qual esse SMC, ele não tem pintura, tá? Esse é um material que a gente chama de molding color. Ele é um sistema onde o SMC ele já é na cor preta, com resistência UV a intempéries e propriedades mecânicas de vários mercados que a gente atua nos Estados Unidos. O sistema de caixas de baterias de elétricos, né, que nós temos com a Teijin homologada para vários mercados, inclusive para a Tesla, do qual esse material tem resistência química e mecânica para encapsulamento das baterias. Temos os sistemas aí de veículos esportivos, são peças estruturais onde vai ter contato com o motor, então isolamento térmico, acústico é fundamental para essas peças em SMC. Mas também existem aplicações de veículos de massa, como eu disse, aqui a parte de trens, metrôs e ônibus é totalmente factível, apesar de no Brasil ainda não ser amplamente difundido, né, mas é muito forte isso na Europa, a aplicação do SMC para partes internas de trens, carenagens, máscaras, portas, assentos, todas essas são partes que podem ser pensadas em SMC. Tá? Então, as possibilidades em SMC são muito grandes, tá? Por isso que eu digo, eu sou um entusiasta desse processo. E o que nós temos hoje para o Brasil, né, em termos de tecnologia,
Primeiramente, tecnologia classe A. Essa é uma tecnologia do qual você atinge e consegue maximizar a qualidade superficial das peças automotivas, né? Então, o efeito classe A está relacionado a um fenômeno óptico, do qual a gente observa o maior grau de espelhamento na peça, ou seja, a maior perfeição da reflexão da luz, né? Então, quando a gente olha a lei de reflexão, quanto mais espelhado uma superfície, o ângulo de incidência ele é mais próximo do ângulo de reflexão, ou seja, significa menor distorção e rugosidade superficial. Muito parecido com o que a gente está vendo aqui. Então, quando você tem o observador, os raios ópticos, eles espalham da mesma maneira, com o mesmo ângulo de entrada e saída, então você tem um maior espelhamento da sua superfície. A partir do momento que você imputa rugosidades e ondulações na superfície, você tem variações dessa trajetória e, obviamente, você observa isso visualmente, né? Então, a tecnologia classe A é algo bem aceito na cadeia automotiva, né? Porque ela tem uma qualidade percebida pelo usuário final, ela tem objetividade na sua inspeção final da peça, tem padrões que são globalmente aceitos e reconhecidos, né? E equipamentos que conseguem fazer isso por nós e mensurar isso na linha, né? Qual que é o real benefício de um classe A, né? Então, quando a gente olha os pilares de competitividade de qualquer empresa, né, pensando em redução de custos, inovação, sustentabilidade, otimização de processo, né? Então, esse produto ele entra na veia da inovação, trazendo aí oportunidades de você otimizar o seu processo, porque ele reduz todo o ciclo de acabamento da sua peça, né? Isso, consequentemente, traz uma redução final para o seu processo e que, obviamente, retorna como competitividade. O SMC classe A, ele, como eu disse, assim como qualquer projeto em SMC, ele se encaixa em um determinado nicho. Então, quando a gente olha peças classe A, ela pode até ser mais competitiva que demais sucedâneos, como o próprio RTM, o aço e o termoplástico, dentro de uma determinada escala de processo, né? Então, obviamente, para fazer sentido para um novo projeto, você tem que avaliar o investimento e a depreciação ao longo do seu ciclo de vida, né, do projeto. Então, quando a gente olha em SMC, ela se torna realmente bem atrativa quando nós estamos falando de até 100 mil, 120 mil peças ano, né? Uma escala onde o SMC faz muito sentido aí, e competitivo em relação aos demais, né? O nosso produto hoje para esse mercado classe A no Brasil é a Aerotran 750, né? É um material que realmente traz um diferencial comparado com o que é a referência no Brasil em termos de produtos para caminhões, tratores, enfim. Então, a Aerotran 750 ela traz uma redução na escala alça. Eu não sei se acredito que alguns não tenham afinidade com o que é essa escala, mas entenda que quanto mais baixo esse alça index, né, que é Advanced Laser Surface Analyzer, ele mensura esse grau de espelhamento, né, e quanto mais baixo, mais próximo do premium em termos de qualidade superficial. Então, a nossa referência de mercado hoje normalmente se situa aqui, o que a gente chama de classe A padrão caminhões, mas está numa escala alta em torno de 80. O produto que nós estamos trazendo para o mercado está aqui muito próximo a um classe A premium automotivo, que estão falando de peças aí para carros esportivos, e que a gente quer trazer isso para elevar o nível das peças em SMC no mercado nacional. Nós mensuramos esse tipo de aplicação através de um ensaio chamado deflectometria, que ele é, na verdade, um mensurador de pixels aqui, né? Como eu disse, a gente conhece a trajetória de luz de um determinado produto, e a partir do momento que a gente tem a nossa amostra aqui num alvo, esse material vai ser refletido e a gente justamente observa esse displacement, né? esse deslocamento em relação à rota original. E aí a gente faz uma contagem e consegue visualizar qual que é o nível de distorção da superfície, né? Então, nos dá algo, uma conversão matemática, nos traz
para um patamar de escala em que ponto esse material se encaixa. Em termos de outras aplicações de alto desempenho, né, nós temos materiais classe A para baixa densidade, né, que também para painéis de acabamento hoje, com o objetivo de redução de peso, ele é fundamental hoje, pensando no mercado de eletrificação, né. A resina para o mercado de caixas de bateria, a gente entende que esse é um projeto que nós estamos em processo de nacionalização, porque é um mercado que a gente entende grande oportunidade aí no futuro próximo, devido aí à ampliação da cadeia de suprimento para esse tipo de mercado. E o sistema Molding Color, que a gente entende que também para o mercado de picapes e utilitários, esse também pode ser uma grande vertente aí para o SMC. Então, a gente tem o SMC como um processo do qual tem muitas oportunidades aqui no mercado nacional e apesar de ser ainda bastante incipiente, né? Alguns exemplos de desempenho, né, do produto classe A baixa densidade, você verifica quando trazemos para um patamar de peso específico da ordem de 1,2, você pode trazer para uma redução de peso em relação ao aço até de 35% e um nível de simplificação no SMC muito grande, porque o processo de SMC ele é monolítico no processo de moldagem, você tira a integração das peças de uma forma muito mais simples do que para um sistema onde você tem que moldar diversas partes para a montagem de um ferramental, né, por exemplo, aqui de uma porta traseira de porta-mala, do qual você precisa a integração com várias peças, então o nível de simplificação no compósito é muito maior, isso facilita bastante aí o projeto. Para uma caixa de bateria, né, no caso do sistema homologado no mercado americano, é a Aerotran 2502, que é essa que nós estamos nacionalizando. É um sistema que ele é aprovado no teste da UL 2596, né, que é um sistema do qual você precisa ter resistência química, não só resistência mecânica, né, a resistência química é fundamental, então não é qualquer material que ele suporta tensão e resistência química em um único ensaio. Você precisa ter resistência à chama, obviamente, ele tem que atender o LV0, né, pelo menos o LV0, né, esse é o requisito da aplicação, e você precisa ter, obviamente, a parte estrutural bastante reforçada para a aplicação. Então, esse é um material do qual ele não é feito com qualquer resina poliéster convencional, é um sistema de resina modificada, bastante robusta, né, e do qual a gente já tem um processo validado no mercado americano, e é esse sistema do qual nós estamos nacionalizando para o Brasil. Aí, nos próximos meses a gente já deve ter esse material apto a ser feito aqui no Brasil, e obviamente, disponível aí para os tiers da cadeia de eletrificação. O sistema Molding Color, como eu comentei, o sistema Aerotran 805 também é um sistema importado, mas também em vias de nacionalização, que é para o SMC sem pintura, né, um SMC sem coating de acabamento, mas com alta resistência ao UV, alta resistência a intempéries. Nós temos aqui ensaios de UV ensaiados no Arizona e também, porque UV, a gente observa esse material, hoje ele está com resistência ao UV a mais de 5.000 horas. Então, é um produto bastante robusto, é um processo que nos Estados Unidos tem uma aceitação muito grande no mercado de picapes, até mesmo para esses sistemas de pickup box, que é muito utilizado nos utilitários. Tá? Perceba que esse processo em SMC, comparado ao aço e ao alumínio, ele traz um grande benefício, né? A questão, quando você avalia a durabilidade da aplicação em SMC, existe um teste que é feito no mercado americano, que é muito forte em picapes, né? Que é o teste de queda de bloco, né?
ou drop block test, né, que eles derrubam tanto blocos, né, simulando aí algo, né, a robustez que uma caçamba tem que ter, e você percebe aqui as diferenças em termos do que as consequências aqui para o teu estrutural, para o teu piso de picape, né? Então perceba que geralmente em alumínio você pode ter os rasgos, em aço pode ter os amassados e até mesmo as marcações, e em compósito esse material, esse piso fica muito mais íntegro, né? A mesma coisa o teste de queda de caixa de ferramenta, né? Que é um outro teste bastante simulado lá, onde você percebe nesses testes aí também um desempenho bastante satisfatório do compósito em relação aos demais, né, onde você não percebe rasgos ou até mesmo os amassados. Então, assim, o SMC traz uma versatilidade, uma grande oportunidade aí para a cadeia automotiva. Espero ter conseguido aí transmitir a mensagem para os presentes e que eu gostaria de reforçar, no mercado nacional nós temos transformadores, temos fabricantes de compostos, temos inclusive conformadores, né, nesse mercado. Então realmente aí uma questão de conhecer mais o processo e tentar buscar aí oportunidades a esse material. Fica aqui o meu contato. Fico à disposição, não sei se tem tempo para perguntas, enfim. Oi, Daniel, muito bem, que apresentação completa, boa para quem não conhecia muito, boa também para quem já conhecia, e temos algumas perguntas, Daniel. Preparado? Claro. Então vamos lá. Como ficaria uma peça em SMC com insertos metálicos? É a mesma pergunta, tem 3 itens, tá? Então fica, como ficaria uma peça em SMC com insertos metálicos? Como ficaria essa interface entre o material composites e o aço? Existem casos de sucesso com esse conceito? Com certeza, com certeza. Então, assim, insertos já está totalmente na geometria da peça, no projeto de peça, esses insertos já são concebidos e eles são embutidos você tem diversas nervuras, insertos, castelos que são geralmente parte do projeto, da concepção do projeto da peça, tá? Então, é totalmente admissível num projeto de SMC a inserção disso. Você não precisa fazer colagem estrutural para um SMC, diferente do que muitas vezes acontece num RTM ou até mesmo num rend layup, né? Você tem isso já concebido. E a integração com o aço, isso é a coisa mais normal. Então, se você pega uma grade de caminhão, ela vai ter todos esses conjuntos, todos esses pacotes, e ele vai ter que ter a integração com o aço na estrutura do chassi do caminhão, né? Então, isso é algo muito trivial do dia a dia de quem transforma em SMC. Ótimo, temos mais. Como garantir o bom desempenho da peça em SMC num novo projeto? Olha, a questão de você garantir num novo projeto, isso tem que ser feito desde o início desse projeto. É possível você conduzir tanto a parte de formulação com as simulações, né, do qual você vai simular os esforços, né, uma análise de FEA, do qual você vai fazer todo o cálculo estrutural dessa peça e do qual você vai ter que demandar toda a parte de estruturação físico-mecânica dessa peça. Então, eu tenho a oportunidade de, sempre que nós vamos pensar numa nova aplicação, contribuir com os nossos clientes e parceiros de qual que vai ser quimicamente dizendo, né, o teu sistema de resina, todo o teu sistema de reforço mecânico que poderia ser satisfatório e atender uma aplicação, mas obviamente isso tem que ser feito em conjunto com o usuário final para desenhar esses requisitos para que esse projeto nasça de uma forma correta e atendendo em plenitude a aplicação final. Então, essas simulações é possível ser feita.
nós temos parceiros que podem, quem tiver interesse, né, obviamente me procurar, nós podemos dialogar e entender as necessidades e direcionar para os parceiros que podem conduzir esse tipo de análise estrutural e, né, partindo do início de um projeto sempre fica muito mais fácil de conceber. Ok. Outra pergunta, Daniel. Como a formulação da matriz polimérica e a orientação das fibras no processo SMC influenciam as propriedades mecânicas e a estabilidade dimensional do composite final? Olha, é uma pergunta bastante ampla, né? Vamos lá. A parte de orientação da fibra é fundamental, né? Quando você tem regiões onde você tem a maior orientação da fibra, consequentemente, você tem a maximização das propriedades mecânicas. De novo, quando você pensa num projeto de peça, o SMC, por conceito, é um material com elevada estabilidade dimensional, porque, como eu disse, você trabalha com aditivos termoplásticos que são chamados aditivos low profile, que garante um nível de estabilidade dimensional tremendo, né, para a peça. Isso é vias de fato, em termos de formulação, é como nós garantimos a estabilidade dimensional em peças de SMC. Hoje nós temos sistemas de aditivos low profile de altíssimo desempenho que dá um gap zero para as peças, né? Agora, a parte de reforçamento mecânico, você pode pensar, conjugar. Você pode trabalhar com fibras picadas, você pode trabalhar com fibras unidirecionais, você pode trabalhar com tecidos, você pode trabalhar com sistema híbridos. O SMC é um processo que, como eu disse, é assim como um pré-preg, ele é bastante versátil. Só que, obviamente, você precisa pensar no nível de dificuldade da sua peça, né? Então, tem peças que você vai ter que trabalhar com sistemas... você te permite trabalhar com sistemas unidirecionais de reforçamento ou até com tecidos, mas em outros sistemas você tem que trabalhar necessariamente com fibras picadas, porque o preenchimento de nervuras, castelos são regiões bastante complexas e que somente a fibra picada consegue te garantir. Então, tudo isso também tem que ser discutido sempre no início do projeto, mas é possível atender, tá? Daniel, agora eu vou juntar duas perguntas, porque elas falam de materiais, né? Então, uma pergunta. Qual a visão da Alta Performance Materials em relação à pesquisa e desenvolvimento de materiais para SMC? E a outra pergunta é, de que forma o processo SMC pode ser aprimorado para incorporar materiais reciclados ou resinas de origem biológica sem prejudicar o desempenho da peça? Olha, a Alta enxerga, assim, o SMC como, assim, uma das nossas principais plataformas, né, no mercado automotivo, é onde a gente, de fato, traz o maior esforço tecnológico de inovação, né, com o nosso portfólio. Como eu disse, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do que a gente tem, mas com certeza a gente tem uma infinidade de outros produtos para atender outros segmentos. Como eu disse, nós estamos inseridos desde construção civil, mercado náutico, enfim, nós temos uma ampla gama de mercados, do qual o SMC também participa muitas vezes, né, desses outros segmentos, e aí, obviamente, a gente tem oportunidades com resinas diferenciadas, até mesmo de fontes biológicas, né? Nós temos algumas resinas bio-based, né, onde nós temos aí parte da composição do poliéster como uma fonte natural, como uma fonte renovável dentro da formulação, e que pode te trazer aí realmente uma redução da pegada de carbono devido a essa inserção de bio-based materials. Agora, em termos de produtos reciclados, o SMC com certeza ele tem muita oportunidade. Quando você fala em incorporar, por exemplo, o próprio fibra, o material em SMC, os scraps moídos, né, dentro de uma formulação de SMC, é bastante promissora. Eu diria que no Brasil tem muito poucos transformadores talvez testando essa oportunidade, essa rota. Talvez isso seja mais viável dentro do BMC,
Porque o SMC ele tem ali, como eu disse, uma particularidade que é o processo de espessamento. Então, sempre que você insere um pouco de material reciclado na composição, você pode desconfigurar um pouco essa cinética de espessamento, mas é algo que também é totalmente factível de você explorar e desenvolver projetos nessa linha. Em função do tempo, eu vou te fazer mais uma pergunta. Existe alguma limitação de tamanho ou massa dos insertos metálicos para que não comece a dificultar a cura da resina nos seus entornos? Olha, a questão do tamanho, ele sempre vai ser... ele não é uma dificuldade para o material em si, é uma dificuldade para o processo em si. Tá? O tamanho dos insertos... geometrias, né, nervuras, todas essas estruturas reforçantes da peça, ela, na verdade, ela traz um grau de complexidade ao processo de moldagem em si, e não ao composto. Como eu disse, a formulação do composto, ela é uma etapa anterior, e a questão de preenchimento é uma questão de fluxo, e, obviamente, isso você pode contornar na formulação. Agora, a questão do desafio tecnológico é geralmente o processo, onde você tem que garantir as condições, né, os parâmetros de moldagem, que vai ser, obviamente, pressão, temperatura, fluxo em si, né, e isso, obviamente, é sempre uma questão de análise em relação à tua produtividade. Então, quando você coloca geometrias mais complexas, insertos, nervuras, obviamente, isso vai impactar o teu ciclo final de peça, né? Então, obviamente, isso tem que ser muito bem pensado no projeto do SMC, se em algumas situações vale a pena, mas, obviamente, isso passa por uma análise de viabilidade técnico-econômica desse projeto, né? Daniel, tá ótimo, tem mais algumas perguntas, mas eu vou te encaminhar para que a gente mantenha o horário do evento. Então, olha, muito obrigada. Fico à disposição. Tenho certeza aí que gerou bastante interesse e até uma próxima oportunidade, Daniel. Obrigado. Até mais. Até.